E o presidente Lula e o pré-candidato a prefeito Guilherme Boulos foram condenados ao pagamento de multas por causa de propaganda eleitoral antecipada. O petista pediu votos para o deputado federal na corrida para a Prefeitura de São Paulo durante ato do dia 1º de maio. Vamos recordar. Esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. A ação foi movida pelo Partido Novo. O juiz eleitoral Paulo Sorce, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, determinou nesta sexta-feira que Lula pague R$20 mil de multa. Para Boulos, o valor imposto é de R$15 mil. Ainda cabe recurso. Alexandre Garcia hoje conosco, muito boa noite, seja bem-vindo, Alexandre, quero ouvi-lo. Vamos lembrar aqui a quem nos acompanha, a propaganda eleitoral está permitida só depois do dia 16 de agosto, quando então as candidaturas já estiverem devidamente registradas na Justiça Eleitoral. Esse evento ocorreu em 1º de maio, a lei eleitoral estabelece aí uma pena de R$5 a R$25 mil para propaganda feita antes do período regular, e aí temos essa ação, e o juiz então definiu 20 mil para Lula e 15 mil para Boulos. A questão que fica, né, Alexandre, será que o benefício eleitoral que Guilherme Boulos recebeu não foi maior aí do que essa multa de R$35 mil imposta pela Justiça Eleitoral? Não sei, já vou tentar explicar isso antes. Boa noite, Paula, Ana, Augusto, Piotto, muito obrigado por estar com vocês. E, bom, em primeiro lugar eu estranhei, ele chamou o Boulos de esse rapaz. Eu pensei que esse rapaz fosse o Campos Neto, mas é o Boulos. E só para lembrar, o Boulos é do PSOL, não é do PT. Então ele está apoiando, pedindo voto para um candidato que não é do PT em São Paulo. É alguma preocupação em relação ao partido. Parece que o partido, então, não está com força eleitoral suficiente, né? Quanto às pessoas que votaram nele, Lula, que ele pediu, citou todos os anos em que ele foi candidato e pediu voto, eu gostaria de perguntar a essas pessoas, né, se votarem em Lula melhorou a vida deles. Se eles passaram a ganhar mais, se eles são mais felizes, se eles têm menos dificuldades na vida, se eles têm saneamento completo, água corrente, garantia de água em suas casas, né? Isso vale principalmente lá para o Nordeste, que, enfim, é a área de Lula, né? E, por fim, a multa. Não tem como não multar num caso desse, né? Está pedindo voto expressamente, claramente. Não tinha como não um partido pedir, no caso o Novo reclamou, não tinha como a justiça não se pronunciar a respeito. É claro que um pedido do presidente da República para os seus eleitores, olha, não votem porque PT não arranjou candidato, então tem um candidato do PSOL aí, né, que ficou conhecido por invasões residenciais e tal. Vamos, em outras palavras, vamos entregar para a raposa esse galinheiro. É isso. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda.
conosco. Quero ouvi-la aí sobre essa multa aí que o presidente Lula e Boulos acabaram recebendo aí por conta do evento do dia 1º de maio, que vale lembrar, teve verba da Lei Rouanet, 250 mil, e também patrocínio da Petrobras no valor de 3 milhões para a execução daquele evento que foi um fracasso de público. Boa noite, Paula. Foi um fracasso de público, né? E o nosso dinheiro foi usado nisso. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Mestres, sexta-feira, dia de 2 mestres. Alexandre Garcia, meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência. Paula, só para tirar uma dúvida, de onde é o juiz que aplicou essa condenação? Juiz da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, Ana, numa ação movida pelo Partido Novo. Pois é, a pergunta que fica é até onde, né? Até quando, até onde nossa justiça eleitoral ela é de fato nós podemos levar a sério, porque se o partido, o Boulos ou o presidente Lula, se eles levarem isso, recorrer ao TSE, o TSE pode simplesmente anular essa decisão, porque é o que a gente vê, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por exemplo, liberou a candidatura do então candidato Dallagnol para deputado federal, ele que teve uma votação recorde depois, foi eleito com mais de 350 mil votos, exatamente porque o Tribunal Regional Eleitoral disse ok, suas contas estão ok, seu passado ok, você pode concorrer, ele concorreu, venceu, e o TSE derrubou. Então, eu acho que a pergunta é essa, Paula. Se eles levarem ao TSE e o TSE dizer não estamos vendo absolutamente nada aqui, não tem multa, não tem condenação por propaganda eleitoral, o que a gente faz com tanto dinheiro gasto nas instâncias inferiores ao TSE, instâncias eleitorais inferiores? Então, é uma notícia que parece correta, porque a lei ela tem que ser aplicada para todo mundo, mas a pergunta é, a gente pode dizer que bom que a condenação foi aplicada sem ter a desesperança, né? Vou colocar dessa maneira para usar, né, uma palavra que as pessoas usam muito aí na rede social, de chegar no TSE, que aí é um tribunal superior eleitoral político, e a gente sabe quem eles protegem lá em cima. E aí, Piotto, Ana, boa noite, Piotto. Seja bem-vinda. Já embarquei aqui na Ana, porque ela levantou um ponto. Dessa decisão cabe realmente recurso, pode ser revertida essa decisão aí de aplicar multas tanto para Lula quanto para Boulos. E alguns analistas até levantaram a possibilidade de impugnação da pré-candidatura de Guilherme Boulos. Não sei se seria o caso em razão aí dessa propaganda antecipada. O que você acha, Piotto? Paula, boa noite, Augusto, Alexandre, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Claro que é preciso um agravamento, porque tem um ponto a mais, né? Esse evento foi patrocinado pela Petrobras, levando-se em conta que o presidente da República estava lá e usou o evento para fazer campanha ilegal para um candidato, tanto que a Justiça, na primeira instância, está reconhecendo isso com essa multa, essa condenação. Fica muito claro que a multa eleitoral não basta. Esse evento precisa ser investigado pela participação da estatal. Por que a estatal participou desse evento? Com esse dinheiro de patrocínio. Teve tráfico de influência, foi uma determinação do Palácio do Planalto, vai lá e patrocina o evento porque é do Boulos. Porque se é uma estatal, uma empresa pública, nesse caso especificamente essa lógica da Petrobras, é claro que é uma empresa com ações negociadas em bolsa, o governo tem no capital social pouco menos de 30%, como eu disse aqui, embora das ações ordinárias um pouco mais de 50%, ainda assim tem esta lógica de uma empresa que o governo tem uma influência gigantesca. Nós ouvimos a nova presidente da Petrobras ontem dizer, né, a Magda Chambriand, dizer que o presidente e o governo federal são os principais acionistas da Petrobras. Eu não sei se era só um regabofe ali que ela quis agradar o presidente. O presidente da República não é acionista majoritário de absolutamente nada como presidente. Pode ser nas ações que ele comprou como pessoa física, mas aí é o CPF dele.
O governo brasileiro, sim, como eu já expliquei. Daí, eu volto ao ponto que a Ana trouxe aqui, e é muito importante. Veja como que a justiça, quando funciona, sendo apenas a justiça, um juiz de primeira instância. Primeiro, essa ação foi movida na primeira instância, como deve ser. O juiz foi lá, olhou, analisou o mérito. Neste caso, as evidências eram tão absurdas que ele foi lá e condenou. Até no caso do Lula, é quase o topo da pena de 25 mil. 20 para o Lula e 15 para o Boulos. Sim, isso cabe recurso. Como tudo na justiça, cabe recurso. É disso que nós estamos reclamando. Essa ação não foi direto para o TSE, como terminativo, ou para o Supremo, porque o Supremo julga qualquer coisa, né? É terminativo. Não, está seguindo o trâmite que se espera, que está previsto no devido processo legal. Sim, há o temor, se isso chegar no TSE, como a Ana, de forma muito clara, deixou aqui, óbvio que chega no TSE, é extremamente politizado, pode ser que vão lá e revoguem essa multa. Mas é importante notar que quando a justiça não entra nos tribunais de Brasília, ela é só justiça. A justiça pacificada, previsível, em que vai se basear pela lei. Eu vou pegar esse lado positivo, embora assim possa ser efêmero, e eu tenho temor que seja efêmero, me junto a Ana nesse aspecto, mas veja só que habemos justiça, habemos um juiz, habemos lei, para usar um pouco de latim aqui. Ou seja, enquanto a justiça é técnica, a gente pode aguardar que o processo aconteça e, óbvio, todo mundo vai ter direito de defesa, inclusive a candidatura do Boulos. Bom, pode tentar mudar, apresentar um outro ponto, acho difícil, mas enfim. Mas isso é exatamente o que nós defendemos, e me perdoe misturar os assuntos aqui, com todas aquelas pessoas do dia 8, presas no dia 9. Elas não tiveram o acesso à justiça, ao arcabouço jurídico brasileiro que prevê que você, se você não tem foro privilegiado, seja interpelado pela justiça de primeira instância. E você vai ter depois todo um tempo para apresentar a sua defesa e por aí vai. Eu vou pegar só nesse aspecto porque veja só o quanto de desvirtuamento veio quando a Justiça de Brasília deixou de ser justiça e passou a ser qualquer outra coisa que eu temo pelo que seja de fato. Aliás, já está sendo. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Aqui no chat, o Paulo Roberto Esteves falou: essas multas não fazem nem cócegas nos bolsos deles. Afinal, nós que pagaremos como sempre. Na verdade, Augusto, o estrago foi feito, né? A propaganda ocorreu, claramente. E pelos critérios do Alexandre de Moraes, isso aí equivale a 10 centavos, né? As multas que ele aplica. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotto, Ana, minha parceira, grande Alexandre Garcia. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, se a justiça eleitoral fosse rigorosa, agisse com rigor em relação à propaganda eleitoral antecipada, o Lula tem que ser condenado à mudez eterna, porque ele só faz campanha. Sim. Tudo que ele diz tem objetivos eleitoreiros, né, que é pior ainda que objetivos eleitorais. Eu não sei se na atual conjuntura o apoio do Lula ajuda. Os fanáticos do Lula votariam num fanático como o Boulos de qualquer maneira. Não sei se o presidente consegue atrair votos suficientes para eleger o Boulos, acho que não, e também duvido que dê certo essa mutação, né, que foi arquitetada pelos marqueteiros e que tenta transformar um extremista de esquerda num bom moço, que agrada a todos. Ele é um moço só, ele não é um invasor de casas, não é um sujeito que sonha com a abolição do direito de propriedade, é um moço que quer ser prefeito porque quer ajudar os outros. Olha aqui, não funciona. Não funciona. O Boulos que eu conheci bem, ele não sorri, ele tem esgares, né? Ele não consegue sorrir. Ele sempre olha de um ladinho, assim, que nem fotografia naquelas vitrines de fotógrafo do interior, que o cara está de ladinho, indo. Alguém disse a ele que ele tem um lado bom, então ele fica olhando sempre daquele jeito. Mesmo se a pessoa está aqui, ele olha desse lado. Até aí vai. Agora, eu vi uma entrevista com o Chico Pinheiro na internet, eu não sei onde foi exibida, está na internet,
que é uma entrevista assim, mas olha, é mais que irmão. Sabe? O Chico Pinheiro é de uma gentileza com o Boulos e diz assim, onde nasceram seus pais, a certa altura? Aí o Boulos, com aquele um olhar de quem vê a noiva chegando no horário, né, no dia do casamento, ele disse assim, meus pais, eles se conheceram, sabe onde? Na Paraíba. O Boulos, se for o Chico Pinheiro perguntar sobre a região da Seca, ele não teria uma palavra a dizer, porque ele nunca deu as caras por lá, já que não há casebres a invadir. Ele vai fazer o quê? No Nordeste, ele não conhece. Mas ele fala assim, então eu sou filho de paraibanos, de olho no voto das colônias nordestinas aqui de São Paulo. Para ele, a Paraíba é o Nordeste inteiro. Quem nasce lá é nordestino. É isso que ele busca. Agora, ele acha que engana quem? Engana quem? Basta que o adversário exiba durante a campanha o Boulos de antes e o Boulos de agora e veja quem é mais convincente. O Boulos está com uma síndrome de abstinência aguda porque não invade casas há muito tempo. Se esse cara se elege prefeito, imagine o que ele não vai promover na prefeitura. Sem chance.